Sobre o seguinte, que o DF foi condenado a pagar R$ 30 mil de indenização para uma mulher que teve um contraceptivo implantado com prazo de validade vencido. Luiz Agaronço está aqui para conversar com a gente. Esse contraceptivo, né, Agaronço, é uma bomba, digamos assim, um chamado Exur, né, que tem causado muitos transtornos a várias mulheres, não só aqui no Distrito Federal, mas em outras partes do mundo também, né? Exato, no Brasil e no mundo. E nesse caso dessa paciente ainda teve esse agravante, né, Fred, de que ele foi implantado aí com prazo de validade expirado. E não foi por pouco não, foi por muito. Esse dispositivo estava vencido havia 10 meses quando essa mulher passou pelo procedimento na rede pública de saúde. Isso aconteceu em 2013, durante um mutirão da Secretaria de Saúde para a implantação desse dispositivo chamado Exure, um dispositivo da Bayer, que foi criado lá em 2002, com uma proposta de substituir a laqueadura, que é um procedimento cirúrgico que as mulheres que não desejavam ter mais gravidez, não queriam mais ter filhos, faziam, e que era irreversível, né? Que era o rompimento ou o ligamento das tubas uterinas para que o espermatozoide não encontrasse, não chegasse até o óvulo e vice-versa, né? E é o que acontece com o Exure, mas no caso do Exure, as mulheres não precisavam passar por procedimento cirúrgico, não precisavam tomar anestesia, nada disso. Aí o que aconteceu com essa mulher em 2013, nesse mutirão da secretaria, foi que ele foi implantado fora da data de validade. E aí o DF foi condenado a indenizar em R$ 30 mil essa paciente por conta disso. Foi uma decisão unânime do Tribunal de Justiça que argumentou que houve uma negligência ali por parte dos agentes de saúde que poderiam simplesmente ter olhado ali na bula, né, na caixinha do dispositivo, a data de validade dele. Agora é o seguinte, esse Exure, ele trouxe muitos problemas para muitas mulheres, não foi só por conta desse prazo de validade. Como eu falei, é um dispositivo que foi criado em 2002, em 2009 ele foi liberado pela Anvisa aqui no Brasil. Ele funciona como se fosse uma molinha da espessura de um fio de cabelo, e ele é instalado justamente na tuba uterina. E aí ele se expande, adere à mucosa da tuba uterina. Depois de 3 meses ele cicatriza e ele interrompe ali a passagem dos espermatozoides e dos óvulos. Portanto, ele é considerado um método contraceptivo irreversível. E aí é que entra o problema, porque ele trouxe muitos sintomas graves para uma série de mulheres, como ruptura, deslocamento e expulsão desse dispositivo. Em alguns casos, ele acabava aderindo à mucosa das paredes do útero e muitas mulheres tiveram que fazer a retirada completa do útero por causa disso. Perfuração, dores intensas, irregularidade menstrual, aumento do fluxo, enxaqueca, fadiga, gravidez fora do útero, sangramentos, além de danos à saúde mental, como ansiedade, depressão, porque afeta a vida, né, sexual com o parceiro, afeta dentro de casa, o trabalho dessas mulheres foi afetado, então muitos transtornos, né? Bom, e aí o que acontece? Em 2017, portanto, 8 anos depois que ele havia sido liberado pela Anvisa, né, ele foi suspenso pela própria Anvisa por conta de relatos em outros países, especialmente pelas agências reguladoras de saúde do Canadá e dos Estados Unidos, desses sintomas adversos que muitas mulheres estavam enfrentando. E aí a Bayer teve que prestar uma série de esclarecimentos. Em 2018 a Anvisa voltou a liberar, mas a própria Bayer pediu o cancelamento do registro por motivos comerciais e de estratégia de negócios. Fato é que há uma centena de mulheres, são cerca de 300 mulheres no Brasil, que estão pedindo indenização milionária à Bayer por conta desses agravantes. A gente vai ouvir agora a Aline Dias, que é advogada. Ela fala do caso dessa mulher aqui do DF que conseguiu a indenização de R$ 30 mil por conta do prazo de validade que estava expirado, mas que essa indenização deveria se estender a todas as mulheres que sofrem ainda, né, com os danos aí da implantação desse dispositivo. Vamos ouvi-la. Então, ela deveria ter prestado um atendimento individualizado a cada mulher, ter feito o exame pós-inserção adequado, que é o HSG, para constatar de fato se o dispositivo estava no local adequado
e como estava o processo inflamatório. E isso, infelizmente, não foi feito. E o caráter indenizatório reside exatamente na omissão estatal quanto à informação suficiente, precisa e adequada, porque o consentimento livre só é válido quando a pessoa que o presta está ciente do que ela está assinando, e no caso, os efeitos colaterais e possíveis medidas reversivas não foram informados aos pacientes no momento da inserção do dispositivo, e depois, em razão de não haver a prestação correta do serviço. Foram tantas as vítimas que foram criadas até associações de mulheres vítimas desse dispositivo chamado Essure aqui no Brasil. Vamos dar uma olhada na nota técnica que o Ministério da Saúde emitiu em março do ano passado sobre justamente essa questão. O dispositivo ele não chegou a ser incorporado no SUS, viu? Mas o DF e outras 9 unidades da federação usaram esse dispositivo, aplicaram esse dispositivo na rede pública de saúde. E aí o que o Ministério da Saúde determinou? A busca ativa por essas mulheres que implantaram esse dispositivo para saber se está tudo bem, se elas precisam retirar. Na segunda cartela a gente tem uma outra determinação do Ministério, que é que fossem feitas consultas de acolhimento, de acompanhamento e avaliação clínica e ginecológica para ver a necessidade ou não da retirada, e esse serviço tem que garantir um monitoramento de sintomas anormais, como sangramento menstrual fora do comum, dores pélvicas crônicas, além de acompanhamento psicossocial em alguns casos. E na terceira cartela a gente tem a última recomendação, que é: essas mulheres precisam receber informações adequadas quanto à retirada ou não, sobre esses sintomas, os cuidados, o acompanhamento e o monitoramento que elas devem fazer junto com profissionais da saúde da rede pública. A gente ouve agora o Marcos de Paula, que é ginecologista, e ele explica um pouco sobre esse quadro clínico das mulheres que estão com esses sintomas e qual que é a indicação para elas. Vamos ouvir. A mulher que inseriu o Essure acabou tendo uma maior incidência, na sua grande maioria, de dor pélvica crônica, predisposição de infecções uterinas, predisposição a reações inflamatórias e alérgicas. A grande preocupação hoje nas mulheres que têm o Essure é de ter um segmento de rotina com o médico ginecologista para poder ter um acompanhamento e, na sua grande maioria dos casos, como a própria Anvisa indica, é necessário que faça a retirada do Essure. Essa retirada, habitualmente, ela ocorre com a retirada da trompa uterina e, às vezes, até tem que ser realizada a esterectomia. A esterectomia é justamente a retirada, a remoção completa do útero, porque justamente é um dispositivo irreversível, né? Um método contraceptivo irreversível. Olha o transtorno. Aqui no DF, segundo o próprio GDF, foram 2.522 mulheres que implantaram o Essure pelo Sistema Único de Saúde, e desde 2017, 76 mulheres precisaram fazer esse procedimento por conta de problemas ginecológicos graves. E aí, a Associação de Mulheres Vítimas do Essure aqui no DF argumenta que elas têm encontrado muitas dificuldades desde então para fazer essa remoção, para conseguir atendimento na rede pública, e que o Sistema Único de Saúde aqui no DF tem falhado principalmente no pós-operatório. A gente ouve agora a presidente da associação. Tivemos grandes avanços em relação às cirurgias de retirada do dispositivo Essure, mas ainda faltam cirurgias feitas por vídeo por falta de anestesistas e instrumentos. Precisamos também do tratamento pós-cirúrgico ginecológico, psicológico e psiquiátrico, e também dentário. Estamos com mulheres com câncer precisando do tratamento oncológico adequado, e também que a Secretaria de Saúde venha cumprir a determinação da Anvisa e chamar essas quase 2.200 mulheres que colocaram o dispositivo Essure a fim de descobrir como se encontra o quadro clínico dessas mulheres. A situação é bastante complicada. Inclusive, no ano passado, a Mafê, Maria Fernanda, fez uma reportagem falando sobre pacientes que estavam aguardando há 2 anos para fazer a retirada desse dispositivo. A Secretaria de Saúde, como eu falei, diz que 76 mulheres
tiveram que fazer o procedimento, e disse que está fazendo uma nova busca ativa, um novo pente fino em todas essas 2.522 mulheres que implantaram o dispositivo, para saber como é que está a situação delas, e que a primeira região a implementar essa estratégia vai ser a região leste, que as mulheres serão procuradas pelos profissionais da saúde primária. Essas são as informações que a gente tem da Secretaria de Saúde. A gente espera que esse problema se resolva, porque o transtorno na vida dessas mulheres já foi demais. Elas só queriam não engravidar, não ter mais filhos, né? Estavam confiantes de que seria um método contraceptivo seguro, né? E que elas teriam a tranquilidade, né, de não engravidar, mas vieram outros problemas muito sérios, né? Garonci, a gente recebeu aqui, né, complementando aí as suas informações, 2 mensagens da Iris, né? E ela comentou aqui, ó: bom dia, sou uma das vítimas do Exu e hoje vamos no HMIB tentar pelo menos uma consulta para poder retirar essa bomba da gente. E aí ela continua falando, ó: desde que quando coloquei, nunca passei por uma consulta ou avaliação médica, descaso total com nós, mulheres. Tá aí mais um depoimento da Iris agora, né, Garonci, a respeito do atendimento que ainda é precário a essas mulheres que acreditaram que estavam sendo bem tratadas, e foi justamente o contrário, né? Pois é, Fred, e assim, é um método contraceptivo que foi ofertado pela Rede Pública de Saúde, então você confia que vai ficar tudo bem. Inclusive, a Associação de Mulheres Vítimas do Exu no Brasil diz que essas mulheres se sentiram, né, cobaias, porque parece que não houve por parte dos governos estaduais que adotaram esse dispositivo um acompanhamento de como que estava a situação de mulheres em outros países que já vinham sofrendo esses sintomas adversos quando ele passou a ser ofertado na rede pública, né? Então essas mulheres se sentiram muito, muito lesadas, né? Claro. Não é por isso que tem que entrar na justiça realmente e pedir indenização, como foi o caso, ainda mais com o agravante de que a mulher teve o contraceptivo implantado com a data de validade vencida. Obrigado, viu, Garonci, pelas informações. Até já.